Nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, versículo de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você peça ao Senhor que fale ao seu coração. Meus irmãos, todo o culto, da hora que nós iniciamos até a hora que nós vamos encerrar, ele é culto a Deus. E Deus se agrada de tudo. Deus se agrada quando você ora, quando você lê, quando você canta de coração. Às vezes eu estou aqui, olho para vocês, me alegra, me entusiasma ver vocês cantando com a alma. Deus se alegra com isso. E Deus se alegra agora. Você pensa assim, agora o que vai acontecer? Deus vai falar? Qual é a alegria de Deus? Deus se alegra quando você aquieta o seu coração e ouve Ele. Então você vai expressar a sua adoração nesse instante, aquietando o seu coração, ouvindo, questionando os seus entendimentos, seu pensamento, seu raciocínio, e aplicando isso na sua vida. Então a alegria de Deus agora é quando Ele percebe e vê, porque Ele conhece o seu coração, Ele vê que você quer realmente ouvi-lo. E aí nós sabemos que nós vamos querer isso por obra do Espírito no nosso coração, mas você não pode lutar contra isso. Então nós vamos orar e dizer, Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Então se você brigou com seu marido, brigou com a sua esposa, teve um problema qualquer, está lembrando de alguma coisa que te entristeceu, esquece disso. Larga isso de lado. Fala, Senhor, fala comigo nesta noite. Essa talvez seja a grande bênção que você pode dizer, eu vim buscar essa bênção. Qual é a bênção que você pode buscar? Ouvir a voz de Deus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por podermos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite e que Teu Espírito aplique essa palavra à nossa vida. Estamos aqui, ó Deus, adorando ao Senhor e sabemos, ó Pai, que precisamos da Tua ação no nosso coração, mas queremos dizer ao Senhor, no nosso coração, no fundo do nosso coração, fala conosco, ó Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Nós Te louvamos, Te agradecemos e colocamos tudo diante do Senhor, orando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, já abrimos, né, Marcos 6, versículo 14, nós vamos ler esse texto, versículo 14 até o versículo 29. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse,
quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou-lhe que trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou a Jesus, e esta a jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Meus irmãos, nós estamos aqui no capítulo 6, e nós vimos no início do capítulo 6 que Jesus foi rejeitado na sua cidade. Depois de tudo aquilo que nós vimos que Jesus fez, mostrando que Ele era o Rei, que Ele era o Senhor, Ele domina sobre a natureza, Ele domina sobre os espíritos malignos, Ele cura a mulher do fluxo de sangue, Ele ressuscita a filha de Jairo, e Ele vai pregar na sua terra e é rejeitado por todo mundo, pela sua família, Ele é rejeitado por aqueles que conheciam Ele, por todo mundo. Apesar disso, Ele foi nas sinagogas, Ele vai por toda a região ensinando e pregando. Ele não se importou com a rejeição. Nós falamos aí nesse texto sobre o custo da rejeição que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Depois nós vimos que Ele pega os seus 12, vimos aqui semana passada, que Ele pega os seus 12 e envia os seus discípulos. Os seus discípulos vão e pelo poder do Senhor fazem milagres, fazem sinais, expulsam demônios, e assim como mestre, eles vão falando e vão pregando, e as coisas vão caminhando. E aí, quando chegamos agora aqui nesse versículo 14, diz o texto que chegou aos ouvidos do rei Herodes. Aqui Herodes, você tem que tomar cuidado, porque Herodes não era uma pessoa. Herodes aqui é muito mais uma função, porque no tempo do nascimento de Jesus tinha um Herodes, depois tem outro Herodes, depois tem Herodes, e tem que ser sempre um Herodes Antipas, Herodes não sei o que, Herodes Filipe, é mais uma dinastia do que realmente o nome de uma pessoa. Então esse Herodes era descendente daquele Herodes que morreu logo depois do nascimento de Jesus, quando Maria e José voltam do Egito com o menino. Nós vimos, a gente vê isso lá no início dos evangelhos. Então esse Herodes é que estava, e o reino aqui não é aquele reino que ele era dono de um reino, ele comandava sobre uma região, e ele estava aqui nesse período. E aí esse texto se refere, ele ouve o que acontece, com o que está acontecendo com Jesus, com os discípulos, e aí tem aqui uma visão de uns falsos entendimentos sobre o que estava acontecendo. Havia diversos comentários supersticiosos sobre quem era Jesus. Você vê isso no versículo 14, 15, 16. Era superstição de que João Batista tinha ressuscitado, porque o texto diz que ele próprio diz: eu mandei decapitar João, e João ressuscitou. Alguns pensavam que era um profeta, alguns pensavam que era Elias, porque eles não entendiam tudo aquilo que estava acontecendo. Mas note que o texto traz uma referência histórica sobre o que aconteceu com João. Marcos e os demais evangelistas, apóstolos, que escreveram tanto Mateus quanto Lucas, eles relatam essa morte de João. Então você repara o seguinte, que após Jesus ser rejeitado pelos seus, Ele envia os apóstolos, e agora a palavra de Deus está nos registrando que aconteceu um fato com uma pessoa. E o registro dessa pessoa é João Batista. A Bíblia faz questão de chegar aqui, parar e dizer: olha, Jesus foi rejeitado, os apóstolos fizeram isso, mas olha o que aconteceu com João. Olha o que aconteceu com João. E aí o texto vai desenvolver um raciocínio muito simples.
Herodes, ele tinha uma relação incestuosa com Herodias. Herodias era mulher do seu meio-irmão, chamado Filipe, também, que era Herodes Filipe. Ele tinha um relacionamento sexual com essa mulher. E esses versículos entre o 17 e o 28 vai narrando de forma detalhada o que aconteceu. Que quando ele tem essa relação com Herodias, João Batista o denuncia. João Batista se volta e diz a ele: você está cometendo incesto, você está quebrando a lei de Deus. A lei de Deus diz que você não pode ter relação sexual com a sua cunhada. Você não pode. E ele proclamava isso a plenos pulmões. João Batista não chegou e chamou ele num canto para falar. João Batista falava isso de forma clara. Nós sabemos, que nós já vimos, que João, no deserto, João fazia o quê? Ele pregava arrependimento de pecados. Assim como Jesus, João, a pregação dele era voltada exatamente por questões de pecado. E João vai combater com Herodes essa questão de que ele não podia ter uma vida devassa. E aqui, meus irmãos, nós temos, se você for procurar ler alguns comentaristas, você vai ver que essa dinastia herodiana, ela era uma dinastia tremendamente devassa. Eles eram uma confusão. Se você for pegar alguns comentaristas, você vai ver que eles eram meio irmão, um casava com filha. No final das contas, você vai ver gente aí que está casando com sobrinha, com não sei o quê, uma confusão que eu não vou nem entrar aqui, porque é difícil até de entender. Que fulano era irmão de fulano, que era filho de Beltrano, que não sei o quê, era uma confusão terrível. Terrível. E João condena isso. Então, essa dinastia herodiana, ela era uma Babel, um negócio de maluco. E João vai combater isso. E o que acontece? Herodias passa a odiar João Batista, e ela queria matar João Batista. Então Herodes faz uma coisa: prende João e mantém ele seguro na prisão. Ele pega João, põe na prisão e mantém ele seguro na prisão. Por quê? Porque ele tinha medo de João. Ele tinha medo de João, ele tinha medo por causa do povo, porque o povo respeitava João. Então ele tinha medo, e o texto vai dizer que ele temia João. Está aí no versículo 20, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Então Herodes sabia, João é um homem justo, João é um homem santo. E claro que nós estamos falando aqui de santo, no sentido de que era um homem que não tinha pecado, porque nós sabemos que não existe ninguém debaixo desse sol que nasceu que não tivesse pecado, a não ser Jesus. O santo aqui é que era um homem separado para Deus. Então Herodes tinha essa convicção, ele tinha essa certeza, e ele manteve ele preso por segurança. Ele diz: eu tinha insegurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. O que ele fazia? Ele às vezes trazia João para conversar com ele, e ficava prestando atenção, de boa mente, prestando atenção em João. Ele gostava de conversar com João, ele respeitava João. Mas num belo dia, no aniversário dele, ele chama alguns amigos, ele chama os militares, ele chama gente vamos dizer assim, do poder econômico melhor, faz um aniversário, e está lá no meio desse povo. Com certeza, em determinado momento, já tinham tomado umas e outras, já estavam meio embriagados lá com vinho, que era o normal nessas festas. E a filha de Herodias, ela entra nessa festa fazendo um ato de prostituição,
que era o que faziam as prostitutas. Ela era enteada dele, vamos dizer assim, porque ele tinha uma relação com Herodias. Ela entra dançando, fazendo uma dança sensual, e isso encanta Herodes. Olha a bagunça, olha a bagunça. Ele já estava tendo uma relação com a mulher do irmão dele. Essa mulher tinha uma filha. Essa filha entra numa festa com Herodes, com um monte de amigos, e ela entra de forma sensual. E repare uma coisa, a mãe não estava lá, porque ela sai para poder conversar com a mãe. E essa moça entra desse jeito lá. E isso provoca em Herodes um encantamento, que é o que o texto diz. E ele oferece a ela, até de forma meio, aqui ele oferece o reino, mas ele não tinha condição de fazer isso, é mais uma hipérbole. Ele está oferecendo, você pede o que você quiser que eu te dou, dentro daquilo que ele podia oferecer, do que ele podia dar. Ele não ia dar as terras de Israel para ela, não tinha como ele fazer isso, mas ele faz uma oferta, e ela corre na mãe e pergunta, o que é que eu peço a ele? A mãe, maldosamente, diz o quê? Pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João Batista. E ela volta, pede a cabeça de João Batista. João Batista é decapitado e a cabeça é levada até ela e entregue a ela num prato ou numa bandeja. Cortaram a cabeça de João Batista. Meus irmãos, nós precisamos de lembrar que é um homem santo, um homem justo, um homem novo, porque João era um pouco mais velho do que Jesus, e Jesus ainda não tinha morrido. Se Jesus morreu com 33 anos, João tinha talvez essa mesma idade, ou um pouco menos do que isso. Era um homem novo, pregador, o enviado de Deus, aquele que o profeta Isaías diz que viria e anunciaria a chegada do Messias. E a sua cabeça é entregue numa bandeja diante de um monte de gente sem escrúpulo, numa vida completamente devassa. Esse texto, meus irmãos, tem algumas coisas para nos ensinar com relação a... Aqui nós temos alguma coisa a aprender. Uma das coisas que nós temos que aprender com João aqui é que João era um homem tremendamente corajoso. João era corajoso. Pensa num homem corajoso. Morava no deserto, vestia de pelo de camelo, comia gafanhoto e anunciava as coisas do jeito que era. Pecador. Pecador. João era tremendamente corajoso. Ele não se importava de falar aquilo que ele tinha que falar. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui com João é que ele, nós cantamos um cântico aqui, ó, marcharemos com coragem. Na hora que eu estava cantando, estava lembrando da mensagem. João podia cantar isso, ele tinha coragem. Ele tinha coragem, outra coisa, além da coragem, João era verdadeiro. João não ficava remendando as coisas. Herodes, você podia ver aí o que você pode... Não, ele chegava e falava, você está tendo relação sexual com a sua cunhada, e isso está quebrando a lei do Velho Testamento, Levítico, capítulo tal, você não pode ter relação com essa mulher. E ele falava isso ao ponto da mulher ficar virada no ódio, porque ela odiava João, porque João jogava na cara deles o que eles estavam fazendo. Meus irmãos, note uma coisa: devassa de sexualidade, questões sexuais. Você acha que nos nossos dias as coisas são um pouco diferentes? O que você vê normalmente? E não estou falando nem de gente, sei lá, do alto escalão do governo. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes estão ao nosso derredor. E João foi verdadeiro. Ele não ficou enrolando. Ele falou o que tinha que te falar. Outra coisa interessante com João é que ele foi claro.
Ele foi verdadeiro e foi claro. Porque a pessoa pode ser verdadeira e falar coisa de tal forma que ninguém entende. Ele não, ele foi claro. Isto é pecado. Não, você pensa aí, talvez, o que você acha, talvez, não, isto é pecado. Isso é pecado. Usou a palavra do jeito que precisa, ele fala o que tem que ser falado. Esse texto, meus irmãos, nos ensina algumas coisas relacionadas com Deus, que nós precisamos de aprender. Primeira coisa que ele ensina com relação a Deus é que as vidas dos seus servos estão sob o seu domínio. Nós estamos falando de João Batista. Nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando de João Batista, um homem que, segundo Isaías, veio enviado para aplanar os caminhos, para ser o antecessor de Cristo, e o Senhor Jesus diz que nem Elias foi como João, nem Elias foi como João. Então nós estamos diante de uma pessoa que o Senhor tinha domínio sobre a vida deste homem. Então o nosso Deus, ele domina sobre a vida dos seus servos, e até mesmo a morte está dentro da providência do Senhor. Aprove ao Senhor permitir que João fosse decapitado. Mas pastor, ele não era um pregador corajoso, vibrante, verdadeiro, claro. Por que com tão pouca idade o Senhor permite que ele seja decapitado? Meus irmãos, foi. Seria mais ou menos a gente dizer assim, um pastor que pregou, falou e acusou o pecado, e foram lá e mataram ele. Mas espera aí, ele não era um homem de Deus? Era. Ele estava falando a verdade? Estava. Ele estava pregando a palavra de Deus? Estava. Morreu. E daí? Então, esse texto nos mostra que o Senhor, o nosso Deus, até mesmo na morte dos seus servos, tem a providência dele. E que a coragem, a clareza, a verdade, a vida santa, a vida justa de João não impediu ele de ser morto. Não trouxe impedimento nenhum da morte dele. E ele foi morto. E aí, meus irmãos, nós precisamos também entender que Deus não se move pela fidelidade de seus servos. Que isso, pastor? Onde é que você está vendo? Meus irmãos, João foi fiel. João era um homem humilde. O que ele disse quando ele viu Jesus? Não sou digno de quê? Desatar as sandálias dos vossos pés. Eu não vou te batizar, você me batiza. E Jesus disse a ele, não, nós vamos cumprir aquilo que está determinado. Você me batiza. E no dia que isso aconteceu, João escutou. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. João viu o Espírito Santo descendo. João sabia com quem ele estava lidando. E João era temente a Deus, fiel, corajoso, enfrentava o pecado. Deus não se moveu pela fidelidade dele. Deus não se move. Deus simplesmente, aquela menina, aquela moça pede a cabeça dele, Herodes manda executar, e a cabeça veio. Não apareceu um anjo para tirar João Batista do cárcere, não apareceu um exército de anjos com espadas fumegantes para defender João. Não, morreu. E a Bíblia faz questão de registrar isso. Faz questão de registrar. Por quê, meus irmãos? Porque aqui nós já encontramos algumas questões que nos ensinam sobre o homem. Nós temos aqui um homem, servo de Deus, temente ao Senhor, firme no caminho do Senhor, pregador da palavra, e temos uma corja de gente que não teme a Deus.
que não tem medo de matar um profeta, que odeia a palavra de Deus. Então aqui nós temos sempre aqueles dois grupos de homens, um representado por Herodes, por João, que era um servo santo e fiel ao Senhor, e um outro grupo, né, nenhum, mas encabeçado por Herodes, por Herodias, pela sua filha, que são pessoas que não temem o Senhor. Aquilo que nós temos falado sempre, o mundo odeia o cristão, o mundo odeia aqueles que são verdadeiros, aqueles que falam a verdade, aqueles que combatem o pecado. O mundo odeia. Você quer saber o quanto o mundo pode te odiar? Começa a falar contra o pecado daqueles que estão ao seu redor. Começa a combater a corrupção, o sexo ilícito, o homossexualismo, o lesbianismo e outras coisas mais, como o pecado, não a pessoa. Combate o pecado, fala que é pecado, que você vai ver o que acontece. O ódio vai se manifestar. E não é porque você repara que João não estava com ódio de Herodes e Herodias. Ele só estava dizendo para eles: olha, esse relacionamento de vocês está errado. A Bíblia não permite isso. Foi isso que ele fez. Então, nós precisamos de entender que nós vivemos com esse tipo de coisa. E o que fazer com o texto? O que você vai fazer com esse texto? Você vai ficar somente com ele, com o conhecimento histórico de que Herodes morreu, blá, e tal, tudo bem, foi Herodes matou João Batista morreu e tal, não deixe isso para lá. Meus irmãos, não é assim. O texto está aqui para nos mostrar que na grande comissão toda a igreja do Senhor Jesus é enviada para pregar o Evangelho. Todos nós somos enviados para pregar o Evangelho. Então, assim como o Senhor enviou os seus apóstolos que foram lá, é claro, de forma toda especial, pregando, fazendo milagres, isso não acontece conosco hoje, mas anunciar o Senhor, todos nós fomos chamados. Todos nós. Não importa onde você está, não importa com quem você trabalha, onde você mora, mas você foi chamado para anunciar. E aí tem algumas coisas práticas nesse texto que nós temos que aplicar na vida. Primeiro, nós temos que ter coragem para falar da palavra. Temos que ter coragem. Se você não tiver coragem, você não fala da palavra. Interessante que muitos usam aquele texto de Josué no princípio do capítulo 1, onde fala ser forte e corajoso, não temas. Você tem que ser forte e corajoso, não é para enfrentar arma para ir para a guerra. Você tem que ser forte e corajoso para fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer. Você tem que ser forte e corajoso para poder fazer, aplicar, pregar a palavra de Deus. Para isso você tem que ter coragem. Porque na hora que você começa realmente a aplicar a palavra na vida, entender a palavra e querer obedecer a palavra, até mesmo dentro da igreja aparece gente para poder te criticar. Dentro da família, na sua própria casa. Gente que começa a falar que você está ficando doido. Gente que começa a dizer que você está ficando crente demais. Gente que começa a dizer que você está no lugar errado. Por quê? Porque você quer a verdade da palavra. Então você tem que ter coragem. A segunda coisa, você tem que ser verdadeiro. Só falar a palavra. Porque a palavra é a verdade. Nós, às vezes, não somos verdadeiros, porque nós começamos a usar filosofia, montoeira de coisa, tentando justificar um convencimento ao outro. Meus irmãos, a palavra é a verdade. Use a palavra, leia a palavra, aplique a palavra, fale da palavra, porque a palavra é o poder de Deus. Então, não fique cortando caminho, seja verdadeiro. Se a pessoa, mas eu penso assim, irmão, você pode pensar o que você quiser, mas a palavra de Deus diz assim. Eu quero isso, você pode querer o que você quiser, mas a palavra de Deus diz isso. Não se afaste da palavra. Você tem que ter coragem, você tem que ter verdadeiro, você tem que anunciar de forma clara, não fica tentando suavizar a verdade no ouvido das pessoas. Pecado é pecado, tem nome,
Seja claro, o que você está fazendo não é bíblico. Faça do jeito que tem que ser feito, porque senão você acaba não falando aquilo que tem que ser falado. Então, esse texto nos ensina isso, nós temos que ser claro. Nós temos que estar preparados para os custos da fidelidade. Nós falamos no acampamento sobre os custos da vida cristã. A fidelidade tem custo. Que isso, pastor? Eu sou fiel a Deus, isso tem um custo? Tem. Quanto mais fiel a Deus você é, mais o mundo te odeia. Quanto mais santo você é, mais o mundo te odeia. Quanto mais você se afasta do pecado, mais você se afasta do pecador. Mais excluído você é. E você tem que se auto-excluir. Que isso? Nós somos exclusivistas? Somos. Nós somos cristãos. Nós temos vida de cristãos. Nós fomos comprados, nós somos um povo. Nós nos relacionamos bem com as pessoas, tratamos elas bem, cumprimentamos. Se precisar de nós, nós ajudamos. Mas a nossa vida é diferente. A nossa vida é diferente. E isso tem um preço. Nós temos um custo da fidelidade. Nós seremos rejeitados e odiados por anunciarmos os pecados cometidos. E um exemplo muito claro sobre isso. Hoje nós vivemos uma loucura que se envolve exatamente o que está no texto, questões sexuais. O que nós vemos na televisão, o que nós vemos na escola, o que nós vemos com as roupas no meio da rua. Nós vemos dentro da escola professores que têm a audácia de ensinar coisas que são pecado, e alguém tem que falar, isso é pecado. Ah, mas se eu falar eu perco o emprego. Não, João Batista perdeu foi a cabeça. Ele perdeu o emprego, não, meus irmãos. Perdeu foi a cabeça. Ele era profeta. Ele perdeu foi a cabeça. Foi o emprego, não. E só perdeu o emprego, ficou preso lá, não, ele ficou preso lá e morreu preso na prisão, ficou preso 50 anos, mas ficou vivo, tá bom, parou de trabalhar como profeta, mas não, a cabeça dele veio na bandeja, no prato. Eu fico imaginando alguém recebendo um prato com a cabeçona, cabeludo, barbudo, porque pregador no deserto, com aquele cabeção. Não sei se o olho estava aberto ou estava fechado. Vou perguntar a ele quando chegar no céu. Ele talvez não vai lembrar. Alguém só vai saber. Porque, meus irmãos, a gente às vezes, nós ficamos achando, mas isso foi com João. E você foi chamado para quê? Para lutar contra o pecado até o sangue. Você foi chamado para isso. Então nós temos que entender que esse texto, ele nos desafia a sermos fiéis, claros, falarmos aquilo que tem que ser falado, pregarmos aquilo que tem que ser pregado. Mas eles vão nos acusar de... Tem um monte de fobia aí, né? Tem tudo, tem fobia de tudo quanto é jeito. Vão nos acusar de uma fobia dessa, vão colocar a gente na cadeia, vão fechar a igreja. Meus irmãos, nós somos do Senhor. Se alguma dessas coisas levar a nossa cabeça na bandeja para alguém, na glória. Na hora que ressuscitar, você não fica preocupado não, na hora que você ressuscitar, essa cabeça vai voltar para o corpo e vai subir tudo direitinho. Sem problema. Não tem problema nenhum. Queimou vivo lá, não tem problema não, vai voltar, o corpo vai voltar normal, beleza, normal não, né, melhor, porque vai voltar glorificado, né, porque normal dá problema. Então, na prática, nós precisamos ser corajosos, verdadeiros, claros, e estarmos preparados para o custo disso. E essa preparação do custo não é somente com ódio, com a perseguição, mas até mesmo dentro da igreja, porque quando você começa a falar a verdade, muitos que querem ouvir a verdade virão. Aí nós temos que nos preparar para receber aqueles que virão, nós temos que preparar para falar com eles a verdade, tirar essa religiosidade da cabeça das pessoas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus deu o exemplo,
ensinando e pregando na região que ele morou, e seus amigos, parentes, pessoas próximas rejeitaram ele. Ele enviou seus discípulos para fazer o mesmo. E ele disse: se você chegar em algum lugar e eles não te receberem, bata a sandália do pé e se afaste, vai embora, porque vocês não serão recebidos. E João Batista fez o mesmo, só que em João a cabeça rolou. A cabeça rolou. Para nos mostrar que você pode ter pessoas próximas que te rejeitam, te criticam, te agridem verbalmente. Você pode ter pessoas que você vai falar num lugar que manda você embora, manda você sair. Foi o caso de Jesus lá no meio dos gadarenos. Você pode falar uma coisa e falar a verdade, e aí o mundo te punir de forma muito dura. Mas se for para a glória de Cristo, que a espada venha. Se for para a glória de Cristo, que a perseguição venha, mas que seja para a glória do nome dele. E a ele toda a honra e toda a glória. Quero convidar os presbíteros que venham aqui